Bom dia, graça e paz, a paz do Senhor, que você seja abençoado. Mais uma vez, estamos aqui na live da Capela Sebemã. Quinta-feira é o dia do estudo bíblico das mulheres e você é nosso convidado especial, você, mulher, que tem sido abençoada com esse estudo bíblico. Muito obrigada pela sua participação. E nós pedimos que você compartilhe com as suas amigas, com as mulheres da sua família, independente homem ou mulher. A palavra de Deus é uma palavra fiel, a palavra de Deus é uma palavra que nos traz ensinamento, sabedoria, um manual de instrução para os nossos dias, que são dias de adversidade, são dias que precisamos estar conectados com o Senhor. E hoje um tema é de uma mulher chamada Abigail. Vamos falar um pouco sobre ela. Ser bela. Mais do que ser bela, ser inteligente, ter sabedoria. O poder da palavra, a persuasão, a influência no sentido positivo, influenciar pessoas, persuadir pessoas positivamente. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói. Provérbios 14, verso 1. Abigail. Abigail é o próprio nome dela, tem um significado importante. É um nome de origem hebraica e é formado por dois anexos, dois radicais. Abi, que quer dizer pai, e Gil ou Gil, que quer dizer regozijar-se, que aí, juntando, significa alegria de meu pai. Esse é o significado do nome de Abigail. As referências do nosso estudo hoje se encontram no livro de 1 Samuel, capítulo 25, 2 Samuel, no capítulo 2, e 1 Crônicas 3:1, onde são citados os nomes, o nome de Abigail, mas o principal que nós vamos nos ater hoje é o capítulo 25 do livro de 1 Samuel, que conta detalhadamente o contexto da história de Abigail, o momento que ela tem ali o seu ápice da história, envolvendo outros personagens também. Nós vamos tentar falar um breve, sobre Abigail. A Bíblia relata que Abigail era uma mulher inteligente, bonita. Isso nós vemos no verso 3 do capítulo 25 de 1 Samuel. Ela era casada com um homem chamado Nabal. E Nabal tinha uma característica de ser um homem rude e mau. E isso você vai ver com essas palavras na versão NVI da Bíblia, no verso 3. Ela e o marido viviam numa cidade chamada Carmelo. Acontece que ali, dentro do contexto, para a gente tentar entender como que ocorre a história de Abigail, ocorre dentro do contexto da passagem de Davi ao deserto chamado Maom. Abigail surge dentro de um conflito entre dois homens, que é Davi e Nabal, o esposo, seu marido. Davi estava ali passando por aquele deserto, literalmente o deserto de Maom, e ele resolve fazer um pedido de Nabal, marido de Abigail, solicitar ali uma espécie de ajuda, porque a Bíblia diz que Nabal era um homem rico. Só que Nabal tinha as características de ser mau e cruel, de ser prepotente, arrogante, e ele não atende ao pedido de Davi. E despreza, o insulta. Ali Davi envia 10 rapazes, para que os rapazes fizessem a solicitação. Davi fica muito chateado, fica irado que Nabal não atendeu ali a solicitação dele, o pedido dele.
Isso gera uma revolta em Davi. Você vai acompanhar detalhadamente toda essa história que eu resumi, dos versos 4 ao 12 do capítulo 25. Então, a nossa personagem, Abigail, começa a entrar na história. Ela descobre que o marido dela insultou, né, Davi, e não atendeu ao pedido. E quem relatou isso foram os servos, né, ali que viram todo o acontecimento. E os servos falaram para ela: olha, o seu marido é conhecido por ser um homem rude, né, um homem mau, então a gente espera que a senhora perceba que ele causou um conflito e isso pode trazer consequências, né? Porque aquele contexto era um contexto sempre de guerra, né? Aí Abigail, ouvindo, né, todo aquele relato, resolveu tomar uma atitude. No verso 18, nós vemos a atitude de Abigail. Detalhadamente, a Bíblia vai falando os preparativos que ela faz. E aí nós vamos elencar aqui. Abigail pega 200 pães, 2 vasilhas de couro de vinho, 5 ovelhas, 5 grãos, 5.000 grãos prensados, torrados, 100 bolos de uvas, 200 bolos de figos, e junta todos esses itens e carrega no jumento, que era o transporte daquela época. Imagine, aqui são os preparativos, né, de uma mercadoria que deve ter dado um trabalho. Ela tinha os servos dela também, ela deve ter dado ordem para que os servos também a ajudassem. E ok, vamos ver então. Acontece que ela dá as ordens para que os servos vão à frente dela e ela iria atrás com essa mercadoria. Davi ainda estava ressentido, estava ali com aquela ira, né, aquela sede de vingança por Nabal, né, pela atitude de Nabal. Você vê isso nos versos 21 e 22, e Davi fala que promete ferir os homens de Nabal, né, e o próprio Nabal, né. Abigail, então, vai com toda aquela mercadoria e se encontra com Davi. E ali, Abigail faz um discurso, né, perante Davi. Eu digo discurso porque é longo. Dos versos 24 ao verso 31, ela faz um discurso de persuasão. E essa persuasão, quando eu falo, não é no sentido de querer ludibriar Davi. Muito pelo contrário, ela usa de muita sabedoria. No verso 23, a princípio, no encontro dela com Davi, a Bíblia diz que ela se prostra o rosto em terra, né, ali com um sinal de... era a cultura e também um sinal de humilhação, né, de querer retratar-se, né? No verso 24, ela projeta a culpa daquele acontecimento, do insulto ali, para ela própria. Ela fala para Davi que ele não considerasse o comportamento de Nabal por ser um homem insensato e que a culpa era dela por ela não ter visto a solicitação dos servos de Davi. Por isso que não foi atendido, né? Aí ela fala ainda que o Senhor Deus que impediu que Davi derramasse sangue, né? Proclamasse uma guerra, ferisse os homens de Nabal. No verso 26 nós vemos isso. E falou ainda mais que os inimigos de Davi seriam castigados. Não pelas mãos dele, né? Não pela guerra, pelo ato da guerra, não pela espada, mas porque o Senhor Deus, o Deus de Davi, é que castigaria todos os inimigos de Davi, inclusive Nabal. Ela pediu também que Davi aceitasse todos aqueles itens, né, que ela preparou ali, aceitasse
como um presente, como uma reconsideração para os servos de Davi, e suplicou, né, implorou que ele esquecesse aquela ofensa, né, e aquela ofensa que Davi tinha passado, né, aquela humilhação que Davi tinha passado pelos maus tratos e o comportamento insensato do marido dela. No verso 28, nós vemos isso. E, assim, Abigail, ela continua falando palavras de bênçãos ali para Davi, ela continua falando que reconhece que o Senhor, Deus de Davi, é que tinha força suprema, era o Deus que iria proteger Davi dos seus inimigos, era o Deus que estaria ali abençoando a vida de Davi. Que mulher, que bênção é quando você encontra uma pessoa que começa a proferir palavras que edificam. Hoje em dia, infelizmente, nós não temos tantas pessoas assim, né? Quando acontece um conflito desses, as pessoas querem inflamar mais, né? Querem provocar mais a ira, e nós não devemos ser assim, né? Abigail usou de muita sabedoria naquele momento. Davi, por sua vez, né, depois de ter ouvido todo o discurso de Abigail, ele falou: muito obrigado por você ter vindo aqui e ter me orientado, ter mostrado que eu não deveria realmente derramar sangue, né, fazer essa guerra. E ressaltou as qualidades de Abigail, né? Falou que ela era uma mulher de bom senso, uma mulher de sabedoria, uma mulher prudente, muito parecido com as características da mulher de Provérbios 14, que nós iniciamos falando. E falou que se ela não viesse a tempo, né, ele realmente teria derramado sangue desnecessariamente, matando todos aqueles homens ali de Nabal, né, que era o seu inimigo. Isso foi a missão de Abigail naquele momento. Parece que a missão foi bem concluída, e foi de fato, né? Davi falou para que ela voltasse para casa em paz, e que ele entendia e que ele dava a palavra dele de que realmente ele não iria ferir aqueles homens, aceitou, né, o presente, né, daqueles itens que ela preparou, apaziguou o conflito da ira e do ressentimento ali de Davi. Agora ela tem uma outra missão, que é voltar para casa, para o seu marido, Nabal. Inclusive, ela não tinha contado, né, da atitude dela ali de preparar os itens e de ir ao encontro de Davi para tentar amenizar a ira de Davi. Ela não tinha contado para o seu marido. E quando ela volta para casa, ela toma a atitude para voltar e contar para Nabal a atitude que ela fez, né, uma atitude de hospitalidade que Nabal não tinha feito com Davi. Quando ela volta para casa, Nabal, né, o seu marido, estava dando um banquete, estava alegre e bêbado, são as palavras da Bíblia no verso 36, né, na versão NVI. Ela, a princípio, não conta nada para ele quando ele está nessa euforia ali no banquete, espera um momento para amanhecer. Aí a Bíblia diz no verso 37, quando amanheceu e Nabal já estava sóbrio, né, ele já não estava ali alterado por conta do álcool, foi o momento que ela contou para ele tudo, contou tudo o que tinha acontecido. Nabal, por fim, a Bíblia diz que teve uma paralisia, né, ficou parado, né, teve um mal súbito, né, e após 10 dias, Nabal morreu. Por fim, Abigail não ficou desamparada, né? Porque quando o esposo morria, naquela época a mulher, ela ficava desamparada. E não aconteceu isso com Abigail. Davi, no discurso ali que ela fala com Davi, ela pede que Davi não se esqueça dessa serva, né, dela. Não que ela queria ali
interesses próprios, ela queria usar de sabedoria para evitar um conflito e morte de pessoas, mas que ele lembrasse dela, né, daquele momento, e realmente Davi lembrou e a tomou como esposa, né? Mandou buscar Abigail depois que ele soube que Nabal morreu, né? E viu, né, que inclusive realmente ele não precisava ali causar aquela guerra, derramar um sangue, graças ao Senhor Deus, né, e à sabedoria daquela mulher também. Nós vemos então que, para finalizar, a Abigail tem umas atitudes muito parecidas assim do epílogo, né, do exemplo de mulher que nós vemos em Provérbios 31, a partir do verso 10. Nós vemos que Abigail, aqui em Provérbios, ela se enquadra muito dentro desses parâmetros, né, de Provérbios. Ela, antes, no verso 15 de Provérbios, diz assim, que a mulher sábia, antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá a tarefa às suas servas. No verso 20, ela acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Foi o caso que ela fez com Davi, né? Ali deu aqueles alimentos, atendeu a necessidade. No verso 23, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. No verso 26, desculpa, fala com sabedoria e ensina com amor. Abigail, uma mulher que é um exemplo para as nossas vidas, né? Um exemplo de mulher bela e perspicaz no sentido de sabedoria. Ela aplacou a ira de Davi, né? Aplacou aquele momento de ira de Davi. Também não desrespeitou seu marido, né? Voltou e falou tudo o que tinha acontecido. Ela pacificou prudentemente um conflito, como eu acabei de falar, entre dois homens com interesses totalmente opostos. Abigail nos traz a exemplificação do caráter da esposa de um grande homem e líder, que era Nabal, e depois ela passa a ser a esposa de Davi também, né? E trata de forma o marido com sensibilidade e respeito. E em troca, essa mulher foi amada, né, por Davi, amada pelo homem que ela respeitou. Então, minhas irmãs, meus irmãos, essa palavra mostra o quanto nós devemos buscar de Deus sabedoria e humildade, buscar os exemplos da mulher virtuosa, aquela que busca sabedoria, que edifica a sua casa. Abigail nos dá um exemplo de humildade. Em nenhum momento ela chega se impondo de forma que ofenda, mas todo tempo ali se humilhando, mostrando uma forma de influenciar positivamente, e por sua vez a sua sabedoria trouxe paz para aquele conflito. Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse momento aqui, pela vida. Então, nós te agradecemos pelo respirar, te agradecemos porque acordamos e podemos falar, podemos andar, enquanto muitas pessoas ainda não podem fazer isso, mas tu podes também dar a cura. Pai, muito obrigada por essa palavra, por cada mulher que está ouvindo essa live, Senhor, as pessoas que estão aqui também presentes, Pai, que essa palavra seja para a honra e glória do Teu nome, não seja só porque eu estou falando, mas porque a Tua palavra nos instrui, e que essas mulheres possam, em algum momento que elas tomaram a decisão, tomar uma atitude como Abigail, uma atitude de sabedoria, uma atitude de simplicidade, uma atitude de humildade, para que a nossa vida, a nossa sociedade possa também ser transformada. Deus venha abençoar os nossos dias, abençoe esse dia também,
Deus venha nos abençoar, dando-nos segurança. Pai, livra-nos de todo o mal. É o que eu te peço, Senhor, e crendo te agradeço. Amém.